Olá, sejam bem-vindos ao EducaCast, o videocast mais esperado do ano. Eu sou o professor Anderson Juan, estamos aqui direto do Festival de Programação e Robótica, cujo tema é A Educação é a Nossa Paixão. E nesse primeiro episódio, vamos tratar da robótica no Recife, um universo de possibilidades. Vamos conversar sobre esse assunto um pouquinho. Estamos aqui com Sinara, coordenadora de robótica, com Silvestre, técnico em robótica aqui da rede, e Davidson, professor da UTEC Nova Descoberta. Primeiro vamos começar com Sinara, pelo menos agora, dando boa tarde a todo mundo que está nos ouvindo. Boa tarde, Sinara. Boa tarde a todo mundo que está nos ouvindo, boa tarde aos professores também aqui. E felizmente mais um festival de programação e robótica aqui do Recife, que a gente está realizando com muito orgulho para os nossos estudantes. Perfeito, perfeito. Então vamos agora para Silvestre. Silvestre, seja muito bem-vindo ao nosso EducaCast. Muito obrigado. Bom, galera, já logo mandar um abraço aí para você que está do outro lado, né? Eu sou técnico de robótica, já estou aqui há um tempinho bem pequenininho, né? Só 12 anos, mas aí comecei aí como estudante e estou aqui como técnico hoje em dia na Prefeitura do Recife. Excelente, excelente. E agora o nosso querido Davidson Paulo, professor da UTEC Nova Descoberta. Seja muito bem-vindo ao nosso EducaCast. Tudo bem, pessoal? Boa tarde. É um prazer estar aqui. Primeira vez participando do EducaCast. Sou professor de tecnologia da UTEC Nova Descoberta, professor do ensino fundamental do 5º ano, Antônio Tibúrcio. E é sempre um prazer estar envolvendo as crianças nesses festivais de programação, robótica, educação, tecnologia. É um prazer estar aqui. Excelente, excelente. Estamos só com gente fera aqui hoje, tá, gente? Então vamos começar com Sinara. Sinara, para começar, o que é esse festival de programação e robótica e qual a importância de realizar um evento como esse aqui para a rede, para os estudantes, para todo mundo? Veja só, esse festival para mim é uma grande celebração com os professores, com os técnicos, com os nossos estagiários e principalmente com os nossos estudantes, que a gente está proporcionando para eles todos esses momentos de interação aqui. Tem os estudantes que participam do Clube de Programação em Robótica, que chegam aqui já com suas equipes formadas e aqui eles já conseguem trocar figurinhas com equipes antigas. Também tem as torcidas que vêm das próprias escolas para conhecer esse mundo tecnológico. A gente também tem outros programas aqui no festival, fora a OBR. A gente tem o nosso Hackathon, a gente tem o MNR, a gente também tem o FLL, que é uma outra competição de robótica que a gente tem aqui na nossa rede. E todos esses trabalhos, fora outros, que a gente também tem oficinas de tecnologia, tudo para mostrar para os nossos alunos, proporcionar para eles esses momentos de interação com a tecnologia e também de troca de conhecimento com os nossos estudantes. Perfeito, perfeito. Melhor explicação não teríamos, né? Puxando já esse gancho, Silvestre, conta pra gente, quando a gente fala em robótica educacional, né, muita gente pensa que é só montar robôs. É isso mesmo ou existe alguma coisa além de montar robôs? Assim, a tecnologia, no geral, ela já vem aí abrangendo várias áreas do conhecimento. E aí, a gente, muitas vezes, quando eu estava no início, eu achava que robô era um boneco. Não existia robô em outras formas a não ser um boneco, né? E aí, quando a gente começou a robótica, no caso, eu quando eu era estudante, eu tinha esse pensamento. E aí, depois eu fui conhecendo as outras áreas, mas levando em consideração a questão da tecnologia, no geral, você aprende muitas coisas, como, por exemplo, área de design, você aprende na área de matemática, de física, que são as áreas que tem na nossa escola, né? As matérias. E também a gente levar também para várias áreas de conhecimento e de trabalho profissional. Então, assim, para você aprender robótica, não é apenas saber montar ou saber programar. Você tem questão de design, você tem que aprender eletrônica, você tem que aprender cálculos. Então, assim, são muitas e muitas áreas que necessitam aprender. Excelente. Eu vou aproveitar que a Sinara fez isso, né, Sinara? O que é que você tem para complementar? Realmente tem essa gama toda dentro da robótica? Tem, a gente tem essa gama toda assim. E eu estava aqui pensando, acho que eu deixei de falar, porque também a gente tem o Hackline.
O Hackline a gente trabalha com o Arduino, que é uma competição que foi criada por nós, pelos nossos professores, uma competição com os nossos estudantes. E eles têm que construir, nesse momento da competição, um robô. Então ali eles têm que entender como é que esse robô vai funcionar, o que é que ele vai fazer, qual é a programação. Tem a questão também da estética do robô, que ele não pode ser um robô pesado, não pode ser um robô robusto demais. Então tudo isso a gente integra todas essas áreas, além de tecnologia, de engenharia, de artes, de matemática. Os nossos estudantes têm que trocar, conversar com a equipe, que isso é muito importante, essa troca que ele tem. Aí ele vê o outro robô da outra equipe, aí chega lá e olha como foi que vocês fizeram, depois vamos trocar figurinha, e é isso que a gente quer aqui, proporcionar esses momentos de integração com os estudantes. Não, perfeito. Puxando já esse ponto que você falou, quais são as modalidades e competições que a gente tem aqui no festival? Vamos lá. Na OBR, a gente tem a OBR Resgate, não é isso, Silvestre? E a OBR Artística. Falei certinho, porque Silvestre é o nosso técnico aqui dessa competição, tanto de resgate principalmente. Aí nós temos também o nosso Hackline, que eu acabei de falar, que é com o Arduino, que é uma competição nossa. Também a gente tem a apresentação dos projetos que foram propostos no FLL, que é o First Lego League, que a gente vai ter amanhã, que são as nossas 28 equipes que competiram, eles vão trazer aqui os seus trabalhos, vão apresentar. Também nós temos o Hackathon, que nós utilizamos o nosso humanoide Now, que são estudantes do embarque digital, que pagam uma cadeira aqui de residência, e eles vêm, eles criam seus projetos em grupo, eles apresentam esses projetos em grupo, e a gente tem as oficinas, como eu falei, de tecnologia, a gente tem a parte da dança, que nós temos aqui o nosso maior dançarino da dança da galinha, que é Silvestre. Não tem pra ninguém, ele é o melhor de todos. E eu tô tentando aqui pra ver se eu não me esqueci de nenhum. Porque e o MNR, que é a Mostra Nacional de Robótica, que também vai ser apresentada amanhã, a apresentação vai ser amanhã. E a gente já tem 31 equipes inscritas na última vez que eu contei, porque ainda tem mais. São muitos projetos. Então, cada vez, quando a gente está fazendo esse festival, o que está acontecendo? As nossas equipes, na vez de diminuir, elas estão aumentando. Daqui a pouco, não vai caber mais aqui. A gente vai ter que ir para o estádio. Vai ficar enorme, imagina. Toda a rede do Recife está trabalhando, unindo. Os professores estão ali, como o professor Paulo falou, ele é um professor que trabalhou no FL. Ele pegou a equipe da sala dele, da escola dele. Os professores estão cada vez mais integrados com a tecnologia. A gente vê que a proposta de Recife para os professores está ampliando essa gama de tecnologia para os professores. Claro que a gente começou com um trabalho de base, devagarzinho, mas a gente foi crescendo e aumentando. E a proposta sempre é que a gente possa atingir cada vez mais o maior número de estudantes. Por isso que, além de permitir os competidores, a gente sempre traz uma torcida para eles poderem conhecer, se integrar. Aí a gente tem sempre o pessoal aqui da coordenação, eles organizam outros eventos para essas crianças que vão vir também. A gente tem, por exemplo, uma oficina de crachá, que cada um vai lá, confecciona seu crachá. São esses momentos de troca divertido que a gente vê por aqui. E os outros que você já viu por aí. Perfeito, perfeito. Eu tô adorando que eu tô conseguindo, gente, puxar gatilho de tudo, tá? Falando o que Sinara comentou, que o Paulo, né, teve uma equipe na FLL também. E um dos pontos importantes para a gente saber é o que o estudante, Paulo, já que as UTECs fazem essa ligação diretamente com as escolas para trazer os estudantes, né? O que os estudantes precisam ter para participar de eventos como esse? Eu diria que todo estudante ele pode estar inserido nesse processo, né? A gente acaba, por uma questão, como a senhora estava falando, numérica, acaba precisando fazer uma espécie de seleção ali, muito embora a gente a cada ano cresça esse projeto para incluir a maior quantidade de escola, a maior quantidade de estudantes, mas todos os estudantes eles têm o que precisam para poder entrar no mundo da robótica, da tecnologia e da programação. Então, o aluno que ele é curioso, que ele é interessado, que ele é engajado, que é boa parte da nossa rede, quando a gente tem uma rede, né, que eu sou muito grato por fazer parte da rede do Recife, que proporciona ao estudante essas opções além das quatro paredes da sala de aula, e um professor que está lá mostrando, ó, pessoal, tem esse projeto, tem esse projeto, tem esse projeto, o aluno ele pensa, nossa, eu me vejo ali, né? E é muito importante quando a gente pega os alunos e consegue fazer, olha, você pode estar lá.
Então, por exemplo, todo o começo do ano, independente de saber se vai ter FLL, se vai ter festival, e graças a Deus continua acontecendo todos os anos, eu falo, pessoal, tem tudo isso daqui, ó. E eu mostro vídeos no YouTube, edições anteriores. É sério, tio? Dá pra fazer isso? Dá. E como é que chega lá? E tem viagem, e tem camisa, tem. E botam, e então eles ficam maravilhados, né? Porque você vê, eu não vejo isso acontecendo em outros lugares. Assim, com essa magnitude que eu vejo no Recife, com essa potência da rede da prefeitura municipal, então é fascinante. Então eu pego para os estudantes e falo, ó, vamos fazer? Vamos fazer. Então a gente monta uma equipe, a gente tem apoio das UTECs, a gente tem apoio dos estagiários do CETEC, a gente tem tudo para conseguir trazer o aluno para cá em pé de igualdade, porque não sei se foi falado, mas a gente também tem estudantes aqui que não são da Prefeitura do Recife, né? E a gente compete de igual para igual, seja na FLL, seja na OBR, e uma competição obviamente saudável, né? Que a gente chama de coopetição, né? Uma competição colaborativa. Mas todos os estudantes da rede do Recife que querem, e os que não querem a gente estimula a querer, porque sempre tem os tímidos, e eu dou um conselho para os tímidos que estão me assistindo agora. Sempre tem um aluno que fala, não quero não é para mim. Passa 2 semanas, vê o projeto pronto, agora eu quero. E aí chora, e aí ó, já tá fechada a equipe, não pode ser, aí bate pai, bate mãe lá. Na FLL mesmo agora, se me permitir, Anderson, contar, 2 dias antes da FLL chegou o pai, por que minha filha não tá, professor? Mas rapaz, eu chamei, supliquei, adulei, agora não dá, vamos pra próxima. E aí acontece. Ela vai vir agora para... Amanhã a gente vai ter a apresentação da FLL. Ela vai vir, vai assistir, vai participar, vai torcer. Por isso a importância da gente ter torcida também, né? Mas todo estudante da rede do Recife, ele tem a capacidade, a potencialidade. E a gente fica muito feliz de vê-los inseridos nesses projetos, nesses festivais. É realmente fascinante. Excelente relato. E vou puxar agora esse gancho para Silvestre. O Paulo falou que não é só estudante do Recife que vai estar aqui nesses dias do festival. Conta pra gente quem é que vai participar tanto desse festival, Silvestre? Já sei que você sabe de tudo, tá? Exatamente. Amanhã a gente vai ter vários outros encontros aqui com outras pessoas. A gente aqui dentro do nosso festival está acontecendo também um outro evento, que é a Olimpíada Brasileira de Robótica. É uma organização nacional também está incluída dentro da nossa rede, e eles vão estarem aqui também, certo? Mas aí a gente tem uma coisa muito importante que a nossa rede está à frente, que é justamente o Hackline. O Hackline é um torneio onde consiste em um robô seguidor de linha, e aí ele vai passar por desafios. E aí nós vamos ter também, embasado a isso, os pontos turísticos do Recife, pontos muito importantes. E aí vai fazer com que os alunos trabalhem também o estudo da nossa cidade. E aí é que entra a questão de não só ser robótica. Você está aprendendo um pouco da história da cidade em que você mora. Então aí no Hackline nós estamos trabalhando exatamente isso. Além disso, nós vamos ter o nosso FLL aqui também. O FLL com os meninos participando é um evento em que toda a escola se reúne e se integra em prol desse projeto. E aí eles vão estarem aqui participando também para fazer esse trabalho. E aí o FLL é uma coisa muito importante também, que tem a ver com essa questão de não ser apenas robótica, porque o FLL ele vem um pouco de pesquisa, vem um pouco de trabalho em equipe. É uma coisa muito importante que a gente busca trazer. A questão da inclusão e a questão emocional. Você trabalha muito essa questão emocional. Eu era aluno e eu era muito vergonhoso. Eu era aquela pessoa que ficava no canto da sala, só ouvindo e produzindo as coisas. Eu não interagia. E aí depois de um tempo, eu virei o que mais se comunica. O menino que estiver no cantinho, eu vou no cantinho com ele e ajudo ele também. Porque eu sei que eu já fui aquele aluno, certo? E aí a gente tem vários outros eventos participando amanhã. Então você também, não sei se você vai estar presente, mas se você estiver presente, já vai comentando aí o que foi que você viu amanhã, tá certo? Excelente. Eu não consigo imaginar, tá? Não consigo imaginar Silvestre quietinho,
Silvestre vergonhoso, mas A tudo robótica bem. transforma, né? Exatamente, a robótica transforma. E para encerrar, eu queria que cada um de vocês pudesse falar, né, como é que está sendo essa experiência, né, e o que as pessoas podem esperar de um festival como esse. Começando com você, Sinara. Olha, eu digo para você, uma semana antes de começar, eu já fico com a barriga meio tensa. Fico nervosa, minhas mãos já ficam geladas. Ó, só de falar, minha mão já está começando a ficar gelada aqui. Eu estou sentindo, estou pegando as duas, estou sentindo agora as mãos geladas. Por quê? A gente tá aqui, quer que seja tudo perfeito, maravilhoso, quer que os estudantes aproveitem cada momento que esteja aqui, quer que os professores possam trocar experiências, quer que aquele professor que nunca trabalhou com tecnologia venha para cá, veja como esse festival é enorme, está cada vez maior, e se tem aquele toquezinho assim, eita, eu posso fazer isso, eita, eu posso trabalhar com isso. Vejo o brilho nos olhos dos estudantes, que eu acho que é isso que me toca. Quando eu vejo aquele brilhinho dos estudantes vendo o seu robô funcionar, para mim é mágico. Não tem o que fazer. O Nau foi ligado ali agora há pouco, aí ele começou a fazer uma interação, aí chegou uma professora e disse, é impossível não parar e olhar para ele. Então, é isso que me encanta nesse festival. O aumento que a gente está vendo do uso da tecnologia e a possibilidade de tocar cada vez mais os nossos estudantes, os nossos professores. Que a gente faz isso para os estudantes, mas também para os professores, que são a massa mais importante que a gente tem na nossa rede de educação. Não tem como não falar. E a gente sabe que Recife está investindo em tecnologia, está tentando fazer a formação cada vez melhor para os nossos professores, mas a gente ainda quer que mais professores trabalhem. Então a gente faz esse trabalho redobrado para eles também. Então eu espero que cada vez mais, como eu disse, né, o festival agora vai para o estádio, seja enorme, que todo mundo de Recife venha ver também, porque é aberto o evento para quem quiser vir visitar, podem vir visitar a gente também, por favor. Trazer as crianças, por que não, para conhecer também o nosso trabalho e cada vez mais ser permitido que os estudantes criem, evoluam e cresçam com a ajuda da tecnologia, com a tecnologia como recurso, não como, ela vai ser o meio, não o fim. Arrasou. Arrasou. Silvestre, uma curiosidade que muita gente de casa deve ter, aqui acontecem muitos erros, né? Tipo nas competições e tudo, né? Então, é permitido errar? A gente aprende com o erro ou aqui a gente só pode acertar? É um ponto muito bom, bem colocado, muito importante falar sobre isso, porque eu, por experiência, eu já tive 3 anos aí de robótica inicialmente, apenas participando do torneio. E aí eu achava que eu só ganhava se eu ganhasse o primeiro, segundo ou terceiro lugar. E aí, pra mim, depois com o tempo, me veio a perceber que não é apenas ganhar. Eu também já fiquei muito triste por não ganhar alguma coisa, mas depois eu botei na minha cabeça que eu estava ganhando. Só que conhecimento, experiência, e depois que a gente vai se aprimorando, vai crescendo, é que a gente desenvolve um melhor resultado. Eu, quando eu era aluno, eu era atentado, eu gostava de perturbar tanto. Mas depois que eu entrei na robótica, ela meio que me deu responsabilidades. E aí você pensa muito mais lá na frente. Você começa a desenvolver mais a sua responsabilidade, a sua socialização e tudo mais, né? E aí isso é um ponto muito importante que tu colocou e que leva também para a vida de cada um de nós. Perfeito. Aproveitando esse momento emocionante, porque até eu estou emocionado também, para finalizar, Paulo, o que você percebe de diferente em um estudante que participa de projetos de robótica? Eu acho essa pergunta, Silvestre, apesar de não ter sido meu aluno, ele é o exemplo vivo, né? Ele se transformou. Então, o que eu vejo aqui em Silvestre, dando um relato dele, eu vejo todo dia na minha sala de aula. Então, independente do aluno ele participar da FLL ou não, como é um projeto, no meu caso especificamente, né, da FLL que a gente participou esse ano, o estudante que ele não participa diretamente, que não faz parte da equipe, a sala se transforma, a escola se transforma. Então, por exemplo, eu sou professor do 5º ano. Os meninos do 4º ano já estão, professor Paulo, ano que vem eu quero, viu? Eu também quero participar. O menino do 3º ano já quer. Tem mãe do 3º ano falando comigo para participar da FLL 2029. Entendeu? Os alunos mudam
no estudo, eles estudam melhor, eles passam a fazer tarefa de casa, eles passam a respeitar toda a comunidade da escola, da direção, a USG. Como o Silvestre falou, usando as suas palavras, que ele atentava. A gente tem um aluno também que é mais agitado, que, entre aspas, perturba, mas quando ele sabe que, não, a gente vai trabalhar robótica, ou então é o meu professor de robótica que está ali, muda completamente. O menino, ele é interessado, ele quer saber. Para desenvolver o projeto da FLL, novamente, usando como exemplo, como o Silvestre falou, a gente teve que estudar história para poder fazer a pesquisa, esse ano foi sobre arqueologia. O aluno ele teve que desenvolver habilidades atitudinais, de respeito, de falar com o outro com cordialidade, de saber esperar a sua vez, de que não é só você que sabe, não sou eu que domino aquele conhecimento, de ajudar o outro, de ter calma, de montar as pecinhas, eu gosto muito de trabalhar também com oficinas internas. Então, a gente faz várias, como se fossem pequenas competições dentro da sala, para envolver toda a turma. E aí, uns perdem, uns ganham, e aí a gente lida com o nosso emocional também. A frustração, a ansiedade de ganhar, de não ser como a gente queria, do erro. A gente aprende muito no erro. Uma vez eu fiz uma dinâmica com os alunos que o final era dar errado, para ver como eles lidavam com o erro. E no final a gente fez uma dinâmica muito legal com isso. Os alunos se transformam. Eu não sei como eu conseguiria desenvolver nos meus alunos as habilidades que eu desenvolvo atitudinais e de conhecimento sem usar a robótica como recurso. Ela é um recurso para desenvolver nesses alunos a habilidade de conhecimento técnico, conhecimento emocional, respeito ao próximo, inclusão. É maravilhoso. Assim, eu não consigo me reconhecer só como professor. Eu sou professor de robótica, sou técnico de equipe e, como a Sinara estava falando, eu vejo que tem muito professor de fora disso, por algum motivo, entendeu? E aí eu quero chegar nesses professores, então, vamos, participa, eu divulgo, mando o link, e aí tem professor que acha que não é pra ele, eu falo, também não era pra mim não, mulher, vamos embora, entendeu? E eu mando vídeo e indico, lá na minha escola, por exemplo, eu tenho num processo de quando eu tenho uma aula de atividade livre, tentar reunir um professor, fazer uma formação informal ali, participa, pega o kit, vamos lá, é muito legal. Então é um apelo para que todos os estudantes participem, todos os professores participem, se interessem. É um projeto muito legal, essa culminância aqui é fascinante e eu só me sinto bem feliz e orgulhoso de fazer parte aqui, ter um time envolvido e professores comprometidos, uma rede comprometida, é realmente muito legal. Excelente, que maravilha, né? Ver que a robótica realmente está revolucionando a educação e que a gente faz parte disso. E para você que está nos assistindo, muito obrigado por ter tirado um pouquinho do seu tempo para entender um pouquinho mais do que é o nosso festival. Eu sou o professor Anderson Juan e a gente se vê no próximo episódio do EducaCast.